quem não me conhece, eu sou Viviane Fernandes, diretora de marketing da Nice Viap Turismo, uma das embaixadoras do Rio de Janeiro, também diretora da BAV RJ. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai bater um papo com o professor Baiaboté e fiquem ligadinhos. Olá a todos, estão começando a entrar todos aqui. Vou fazer um convite para ele agora, para ele entrar na nossa live, para a gente poder conversar. E que todos estejam bem, com saúde, em casa. É isso que é importante agora, nesse momento. O nosso papo. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, Viviane, que bom vê-la pessoalmente. Eu também. Nossa, como a gente está com saudade um dos outros, né? A gente sente muita falta desse contato, né? De estar pertinho do outro. Obrigada, professor, por estar aqui conosco. Eu acho que hoje o papo é muito importante, né? As pessoas estão em casa e estão muito ávidas, né, de notícias, de informações, e a gente vai falar um pouquinho de como nos preparamos para a retomada do turismo, né? É verdade, E aí, queria dar as boas-vindas, agradecer a sua presença. Se quiser começar, fica muito à vontade. O professor Baia, vice-presidente da Associação dos Embaixadores do Rio de Janeiro, é um prazer tê-lo aqui. Né? São todos, a gente convidou também todos os alunos do CIET, na verdade, professor? Estão aqui amigos do turismo, né? Embaixadores do Rio, agentes de viagem, e estão esperando todo mundo entrar aqui para a gente poder dar início à live. O pessoal está entrando agora, estamos ao vivo e vamos começar. Viviane, eu queria dizer uma coisa para você. Eu acho que a maior preocupação é salvar vidas. Essa é a nossa grande preocupação hoje e também, na realidade, preservar os empregos das pessoas que trabalham com turismo. Buscar uma solução para esses empregos e buscar também uma solução para as empresas de turismo que são, via de regra, de pequeno e médio porte. Então, essa é a nossa grande preocupação. Sim. Mas eu acho que eu queria te falar uma coisa. Quando a gente fala em o que pode acontecer, pode ser daqui a 30 dias, a 60 dias, a 90 dias, a gente não sabe muito bem, quer dizer, de providências a gente deve tomar. Eu acho, Viviane, que a gente tem 3 cenários. O turismo doméstico, o turismo receptivo internacional e o turismo exportativo. Eu acho que esses são os 3 cenários que a gente deve trabalhar. No turismo doméstico, eu acho que a gente tem que pensar hoje num novo conceito, que é o conceito de car deal. Ou seja, as pessoas vão querer viajar perto das suas residências num primeiro momento. E aí a gente vai ter, na minha opinião, quer dizer, o nosso grande desafio vai ser desenvolver uma série de campanhas publicitárias para que as pessoas se sintam atraídas justamente para visitar esses locais. E essas campanhas publicitárias, Viviane, na minha opinião, vão ter que ser feitas por região. Quer dizer, as regiões turísticas do estado vão ter, na realidade, que se reunir e dali surgir essas campanhas publicitárias. E outra coisa, não pode ter em nenhum momento uma guerra tarifária. Quer dizer, a gente tem que, na realidade, unificar os tarifários. É um momento também de que os tarifários sejam unificados. Eu acho que uma coisa que a gente está aprendendo muito com a pandemia, Viviane, é a solidariedade. É verdade. Então, nesse momento, a gente precisa de solidariedade entre os prestadores de serviços turísticos. Então, tem que, na realidade, unificar os tarifários e criar, na realidade, essas campanhas publicitárias com roteiros complementares. Vou dar um exemplo para você. A região do Vale do Café, que é, na verdade, uma região que reúne 13 municípios ali. Então, o que a gente tem que fazer? Criar uma campanha publicitária para lá, chamando as pessoas para visitarem aquela região e fazendo, na realidade, com que as atrações turísticas, tanto culturais, naturais, fazendas, o Jardim Anaetê, por exemplo, possam se complementar, que a gente possa vender produtos que se complementem, que a gente possa, em cada um desses roteiros e pacotes formatados, que vão ser divulgados nas campanhas publicitárias, todos os prestadores de serviços reunidos. E é um momento, Viviane, muito importante também para a gente avaliar, na realidade, o nosso formato de gestão.
Sim. Como é que a gente, até então, estava gerindo as nossas empresas? Uhum. Vamos, na realidade, avaliar um pouco isso, é importante pensar que depois da pandemia, a gestão vai ser uma gestão muito mais participativa, muito mais democrática, vai ser um pouco diferente, entendeu? Sim. Então a gente tem que se preparar também. Uma outra coisa também, quer dizer, além de campanha publicitária, além desse conceito de car distance, é você também, Viviane, preparar, sem dúvida alguma, os recursos humanos. Aproveitar nesse momento em que as pessoas estão em casa, que devem ficar em casa, e esse é, na realidade, o que está sendo, vamos dizer, gerido, quer dizer, essa é a gestão internacional. Isso é o comportamento que nós devemos ficar. Então, como as pessoas estão muito mais em casa, que elas aproveitem, na realidade, para se capacitar. Então, são vários treinamentos que estão sendo feitos. Eu vejo você falando, na realidade, sobre vendas, falando sobre na realidade, os parques da Disney, enfim, especialização. Então, eu acho que é o momento também da gente capacitar os nossos colaboradores. Então, eu acho que, no tocante ao turismo doméstico, eu veria, na realidade, 4 grandes linhas. Campanhas publicitárias, que envolvam as diversas regiões turísticas do Estado. Essas campanhas publicitárias, elas têm que ter, na realidade, tarifários unificados, para que não haja uma guerra tarifária. As pessoas têm que entender que, nesse momento, na realidade... E, num terceiro momento, entender que esses roteiros que vão ser formatados para serem promovidos precisam se complementar. Então, que a gente tem que ter, na realidade, num roteiro, várias atrações que se complementam. E, num quarto momento, também pensar, sobretudo, na capacitação dessas pessoas. Pensar que elas estão em casa e que a gente, na realidade, poderia aproveitar esse momento para melhor qualificar essas pessoas e capacitá-las também, para adequar melhor o serviço. Professor, tem todo... E, claro, também a quinta sugestão que eu deixaria, rever os nossos formatos de gestão. É o momento da gente pensar um pouquinho como é que a gente estava, na realidade, gerenciando as nossas empresas até então, que novo formato de gestão a gente vai ter que buscar depois da pandemia, que vai ser um formato, que eu lhe digo, muito mais democrático, muito mais participativo, não é? Assim, por exemplo, como aquele da Disney. Se você pensar como é que a Disney, na realidade, é gerenciada, ela é gerenciada de uma forma em que todos os colaboradores podem efetivamente dar sugestões, as melhores sugestões são premiadas. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que começar a trabalhar uma gestão relativamente, digamos assim, uma gestão participativa. Sim. Tá todo mundo aqui entrando. Um abraço para a Andréia Nakane. Ela até falou agora sobre lapidação humana, né? Que é exatamente o que o senhor está colocando, da gente aproveitar esse momento que a gente está em casa e se capacitar cada vez mais, né? E esse momento que a gente tem tempo, inclusive, para fazer isso, porque às vezes a gente entra num automático do dia a dia, né, e vai fazendo tudo que você tem que fazer durante um dia e deixa tanta coisa para fazer que agora você tem esse tempo disponível, né, professor, para poder se capacitar, aproveitar esses seminários, aproveitar essas informações que o senhor está dando agora com relação ao turismo doméstico, né, o turismo internacional. O senhor acha que o cenário, como é que ele vai permanecer? A gente estava conversando muito enquanto empresa, né? E a gente sabe que isso ainda vai ter um tempo ainda que as pessoas vão aguardar. As companhias aéreas ainda não voltaram efetivamente com seus voos, aeroportos ainda sem funcionar. E o turismo internacional, como é que o senhor acha que vai ficar diante desse momento que a gente está passando agora? Olha, eu acho, Viviane, que o turismo internacional ele vai demorar um pouquinho mais para ser retomado. Porque as pessoas, no primeiro momento, vão ficar um pouco receosas em fazer grandes viagens internacionais. Então, a gente vai ter que pensar em viagens mais curtas. Aqui da América do Sul. Eu acho que, num primeiro momento, a gente tem que pensar um pouquinho num novo produto, que seja um produto mais perto das nossas residências. Perfeito. E a gente está falando também, né, professor, de um período que a gente está em casa, né, e a gente tem que primar muito também pela nossa qualidade mental, né, da gente poder aproveitar esse tempo o senhor está fazendo isso com excelência, dando aulas de inglês, dando aula de francês, e a gente procurar realmente se aprimorar, procurar ter um equilíbrio emocional, que isso é muito importante nesse momento, né, a gente não parar,
A gente pegar esse momento para pensar em produzir e não e se deprimir, né? Porque a gente vê aí que as pessoas estão vivendo, algumas pessoas, cada um responde essa realidade de uma forma, né? Mas a verdade é que isso tudo vai passar e quando passar vai ficar uma grande transformação dentro de cada um, né? A Andréa Nakami, repetindo, falou de lapidação. Eu acho que está surgindo aí um novo modelo, né, professor, de empresa, um novo modelo de administração. As pessoas estão conseguindo viabilizar seus negócios através de casa, através da internet. Como é que o senhor vê a tecnologia hoje dentro desse âmbito, desse âmbito em que a gente está vivendo? Olha, eu acho que a tecnologia está nos ajudando a sobreviver, não é? Todos esses modelos foram desenvolvidos, inclusive, por instituições de ensino à distância aqui, ensino à distância ali, que nos permitiram, na realidade, sobreviver hoje. E eu acho que permitiram também criar essa grande corrente de solidariedade. As pessoas estão muito mais solidárias umas com as outras, estão falando com as outras, estão desenvolvendo ações solidárias. Isso é muito importante, entendeu? Eu acho, então, a tecnologia, nesse momento, na verdade, ela é vital. Porque se não fosse ela, a gente não estaria nem aqui conversando, não é? Então, eu acho que ela é vital, mas ela é vital, sobretudo, para criar essas correntes de solidariedade. Como disse a Andréa Nakami há pouco, eu acho, na realidade, que o turismo doméstico é que vai bombar. Sobretudo esse de carnes, das cidades que ficam umas perto das outras. E também, na realidade, verificar que, no caso do estado do Rio de Janeiro, os nossos emissores estão perto da gente. Então, se a gente pensar, por exemplo, no Espírito Santo, pensar em Minas Gerais, a gente tem que trabalhar, na realidade, esses mercados que estão aqui. Eu acho que isso é fundamental, entendeu? Trabalhar os mercados que estão mais perto, com grandes campanhas publicitárias. Agora, no tocante ao receptivo do Rio de Janeiro, a gente precisa preparar também uma grande campanha, não é? Dizendo que nós estamos esperando os turistas, que nós queremos abraçar os turistas quando eles aqui chegarem e que, na realidade, a gente nunca os esqueceu. Eu acho que uma coisa importante também é que a gente não pode esquecer os nossos consumidores. A gente não pode esquecer os nossos clientes. A gente tem que fazer um follow-up o tempo inteiro agora. Exatamente. Conversar com eles, entendeu? Não vamos esquecer, na realidade, os nossos clientes. É uma outra coisa, na realidade, que eu acho importante. É fazer um follow-up o tempo inteiro com os clientes, com os mercados emissores, não é? Falar com os nossos operadores no exterior, dizer para eles que providências estão sendo tomadas, o que a gente está sendo feito. E lembrando sempre, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, que o que mais nos interessa nesse momento é preservar vidas. A gente tem que preservar as vidas, entendeu? Tem que lutar para essas pessoas, na realidade, do turismo, que muitas vezes se viram muito desamparadas. Exemplos assim como os guias de turismo, enfim. Então a gente tem que ter uma luta efetiva também para que essas pessoas tenham renda mínima e buscar também, Viviane, desburocratizar um pouquinho esses processos que existem hoje, por exemplo, para empréstimos do governo federal. É tanta coisa, é tanta certidão, é tanta coisa que as pessoas acabam, na realidade, não conseguindo. Então a gente tem que buscar também um pouco essa desburocratização nesse momento para poder ajudar essas pessoas. E você, o que você acha do exportativo? O que você acha que vai acontecer com o exportativo? Pois é, a gente está no momento agora que exatamente o que você colocou muito bem, que a gente não pode deixar de dar esse follow-up. Então a gente está, eu acho que agora o próprio consumidor está vendo a importância do agente de viagem dentro do mercado, né? Porque o agente de viagem está ali para dar assessoria, para mudar a viagem, para a gente está fazendo uma campanha, né, para não cancele, remarque, para que essa pessoa possa, os parques, as companhias aéreas são muito flexíveis com relação a esse tipo de trabalho, eles sabem a importância que é. O turismo foi o mais atingido, né, na ponta da pirâmide ali, ele foi o mais atingido com o Covid, e a gente está fazendo esse trabalho intenso nesse momento exato de trabalhar, de dar esse suporte para os passageiros pelo telefone, pelo WhatsApp, através de vídeos motivacionais, através desse contato, né? O turismo exportativo, ele vai demorar um pouquinho mais. Eu também acho que a gente tem que começar fortalecendo o nosso Brasil, e a gente tem que começar pelo Brasil com uma campanha forte,
unindo todas as entidades de turismo, né, como a gente já está lutando de alguma forma, né, parabéns até pelo Strauss, presidente da BAV, Aldo Siviero, presidente da Sindetur, estão fazendo um trabalho forte em cima do turismo para a gente tentar, de alguma forma, conseguir algumas MPs novas, favorecer o turismo, algumas linhas de crédito, né, um setor que parou mesmo nesse momento. Então, a gente trabalhar mesmo o passageiro, o cliente, o agente de viagem, o sonho de cada um, não parar, porque a gente está em casa, né, e já tentar prospectar um novo modelo de gestão. Porque a gente vai recomeçar, não é verdade, professora? A gente vai ter um novo reinício, os hotéis, o próprio Belmonte, Copacabana Palace, 95 anos. Então, assim, a gente fala que, no caso, a Nice Viapa tem 35 anos de mercado, a gente já passou por algumas crises, né? 11 de setembro, crises muito, muito brutas, mas essa é uma crise que, apesar dela ser realmente a mais forte de todas, ela é uma crise global, né? Então, vai haver um reinício de todos nós, né? Então, a gente acredita que existe um alinhamento entre a estrutura hoteleira, as companhias aéreas, os receptivos, para que a gente possa, de alguma forma, ter essa retomada no melhor momento possível. As companhias aéreas já estão baixando os valores, né? Já vão reiniciar com previsão entre maio e junho, com novos valores, então isso vai ajudar muito, apesar da alta do dólar, né, falando agora de receptivo, mas vai favorecer muito também que as pessoas possam prospectar, os valores estavam muito altos, o câmbio está muito alto, então vai ser uma retomada muito lenta, mas a gente vai conseguir, vai ser mais um desafio que a gente vai passar, vai existir um novo conceito, como a Andréia falou, eu acho que agora, popularmente falando, só os fortes vão sobreviver, não é verdade? A gente vai ter que ter capacitação, força de vontade e principalmente equilíbrio mental, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, solidariedade, né, professor? Procurar ter essa coisa do querer do próximo, do ligar enquanto a gente está confinado, de saber como está o próximo. Eu vejo hoje algumas pessoas querendo... até pelo momento, né, de nervosismo, de angústia, de não saber o que vai acontecer, se agredirem, acho que um momento de paz, tranquilidade, equilíbrio, para a gente poder retomar isso. E é verdade. A gente vai ter que ter muita humildade, né, porque nós vamos ter um recomeço, todos nós, né? A gente vai recomeçar daqui a pouco de um formato diferente. E eu acho, na realidade, que a gente tem que entender que a gente vai recomeçar com muito mais humildade. Sim. O que, na realidade, a pandemia nos explicou é que nós temos que ser humildes, não é? E você sabe que no turismo tem esse negócio, esses egos todos, isso tudo vai acabar, E eu acho que uma coisa importante também, Viviane, é o seguinte, e eu acho que isso tem que ficar bem claro, a gente não pode deixar uma guerra tarifária, não é, invadir o mercado. A gente tem que ter uma união, e essa união, sem dúvida alguma, como você muito bem disse, tem que nascer das associações de classe, da BAV com os agentes de viagem, da BIH com os hoteleiros, da BOC com os organizadores de evento. Uma coisa que eu não falei também antes também, é que nessa retomada do turismo, os eventos vão ser importantes também. Até porque a maior parte dos eventos que está acontecendo até então estão sendo eventos, na realidade, digitais. As pessoas vão querer voltar a ter eventos em que elas tenham contato com palestrantes, falem com palestrantes, estejam presentes. Então isso é muito importante, não é? E eu acho que esse é o momento também das pessoas se acalmarem nas redes sociais. Eu acho que as pessoas têm que se acalmar um pouquinho, essas brigas políticas. Parem com isso. Esse é o momento que a gente precisa de paz, não é? Vamos ter um pouquinho de paz. E essa paz vai nos ajudar a todos. Você estava falando em saúde mental. Essa saúde mental nasce justamente dessa paz. A gente abrir ali o nosso Facebook e ver uma mensagem positiva, ver alguém que postou alguma coisa interessante, ver um novo treinamento que está sendo feito sobre um novo produto turístico, ver uma ideia boa de que alguma companhia aérea já vai retornar com seus voos. A gente precisa um pouco disso, entendeu? Então, acho que, como você está dizendo uma coisa muito boa, vamos parar com essas brigas, com essas coisinhas, deixa isso para lá, não é? Nesse momento é um momento que a gente precisa de paz, não é? Agora, o receptivo do Rio de Janeiro,
ele vai precisar, na realidade, de uma grande campanha, como eu estava dizendo para você, para esses mercados mais próximos daqui, não é? Então eu acho que talvez a gente tenha que trabalhar bastante Argentina, Uruguai, que são mercados que estão próximos aqui. E que serão fáceis de se trabalhar no primeiro momento. Eu acho que a vinda, por exemplo, de europeus e norte-americanos vai demorar um pouco mais. Não é uma coisa que a gente vai ter como resposta rapidamente no turismo receptivo aqui. Então a gente tem que, nesse primeiro momento, pensar um pouco nesses mercados emissores que estão mais perto daqui. Porque esses mercados emissores que estão mais perto daqui, eles vão ser mais fáceis de serem trabalhados. Entendeu? E aí a gente vai poder oferecer a eles roteiros que complementem a oferta. Quer dizer, nessa solidariedade que a gente está falando, não virar apenas para o Rio de Janeiro, poderá ir para outras cidades, ou não virar apenas para a cidade do Rio de Janeiro, poderá visitar outras cidades do próprio estado do Rio de Janeiro. Sabe, eu sempre me lembro de uma coisa, quando o Elísio Pigues foi presidente lá da Turismo, ele fez uma campanha muito bonita que ele dizia que o Rio de Janeiro não tem uma cidade maravilhosa, não. O Rio de Janeiro é um conjunto de cidades maravilhosas. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar assim, Viviane. Não, mas o Rio de Janeiro realmente ele é uma cidade, exatamente, com cidades maravilosas. A gente vê praias como Búzios, Arraial, aquela cor cristalina, quer dizer, é um lugar muito mágico, né? O Rio de Janeiro ele vai ter sempre como é que eu vou dizer, um local especial que as pessoas vêm e acabam voltando, né? Tanto que a última campanha da Secretaria de Turismo foi exatamente essa, né? Qual o seu motivo? O Rio de Janeiro, né? Porque é uma experiência que as pessoas passam tão única dentro do Rio de Janeiro que elas querem retornar, querem voltar. Então eu acredito que a nossa cidade ela vai ter uma retomada bem mais rápida, inclusive até mais do que o próprio turismo exportativo, que ele vai ter uma retomada mais lenta, né, até as pessoas se sentirem mais seguras de saírem para outros estados, para outros países. Mas isso é natural, né, professor? Porque a gente está vivendo um momento realmente que a gente tem que ter tranquilidade, tem que ver como o senhor começou falando, tem que ficar em casa. A gente não tem a outra alternativa se não ficar em casa. Então, a gente tem que aguardar isso em casa, essa retomada, e quando isso voltar, isso vai voltar de uma forma muito lenta, as pessoas ainda vão ficar com certo receio, né, até que tudo se normalize, o que é muito natural, né? A gente está vivendo um momento único, inesperado, ninguém nunca passou por isso na vida, isso está marcando a história do nosso planeta, quer dizer, é um momento que ninguém, e até as pessoas ficam perguntando, né, o que a gente vai fazer. Acho que o momento a gente tem que pensar muito mais no nosso presente, né, o que a gente pode fazer agora. O momento está mostrando isso, né, que a gente fica prospectando, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, aí pensa se vem em casa sem saber quando você vai efetivamente poder sair. Então é o momento, né? Então é o momento que você tem que pensar no agora, o que eu posso fazer hoje, né? Eu estou plantando agora uma semente hoje, porque o amanhã, a gente não sabe se a gente ainda vai ter que ficar um pouco mais em casa, quando é que a gente vai poder efetivamente sair. Então é o momento da gente fazer plantar mesmo, colocar todas aquelas sementinhas, né? Inclusive, eu falei num outro vídeo, não só do turismo, como aquilo que a gente tem prazer de fazer, né? Que às vezes está lá guardadinho lá dentro e você tem a oportunidade hoje de poder prospectar e fazer alguma coisa que você goste, ou pessoas, até a gente tem muitos passageiros que hoje estão se manifestando com vontade de trabalhar com turismo, que é interessante, né? Que às vezes as pessoas gostam daquilo e não sabem como chegar naquilo. Então é um tempo que a gente está tendo tanto tempo para pensar, tanto tempo para a gente poder se encontrar de alguma forma, que muita gente nova está vindo para o turismo também, né? Por isso que é importante o seu depoimento, essa conversa que a gente teve, o senhor educador, já autor de mais de 35 livros, já tem uma experiência enorme acadêmica, vice-presidente da Associação dos Embaixadores do Rio de Janeiro. Então é importante para essa nova geração que está se encontrando agora, que está querendo o turismo como uma profissão, como é que a gente tem que agir. Então, a maneira agora mais objetiva e clara é a gente se capacitar, não é verdade, professor? A gente poder se capacitar cada vez mais, né? Aproveitar todos esses treinamentos, não é, que estão sendo oferecidos aí, muitos gratuitos. A própria Escola de Turismo CIET está colocando à disposição uma série de cursos online, não é?